Vamos começar mais um estudo hoje, dando continuidade, né, ao Sermão do Monte. E hoje nós vamos entrar no capítulo 6. Né? Graças a Deus até aqui nós terminamos o capítulo 5. É lógico, temos ainda muitas coisas, né? Mas eu creio que nós estamos dando uma boa pincelada aqui, que vai levar as pessoas, quando lerem, né, se apropriar de mais verdades desta palavra, né, professor? Amém, amém. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo do Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Mateus, certo. Então, nós terminamos o capítulo 5. Vamos dar uma resumida rápida do capítulo 5? Sim, para sim. contextualizar quem está nos vendo pela primeira vez. Então, se nós pegarmos o ministério de Jesus, até antes do capítulo 5, ele começa seguindo a pregação de João Batista falando em arrependimento. Certo. Então tudo começa com arrependimento, que é uma experiência com Deus que transforma a vida do homem. Né? E ao ter essa experiência de arrependimento, ele tem aquilo que Jesus chama de pobre de espírito, ou seja, né, há um esvaziamento do orgulho, da vaidade. Né? O indivíduo cai em si, ele vê a condição dele de pecador, ele chora, por isso Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Né? E a partir desse arrependimento, desse pobre de espírito, né, que não é algo negativo, mas é um coração esvaziado para receber a Deus. Isso, que busca depender de Deus, né, em todas as coisas. Né? Aí existe o choro ligado a esse arrependimento, a esse esvaziar-se, mas em seguida então vem as bem-aventuranças principais, diríamos assim. Vem o espírito de mansidão, né? Vem a sede de justiça, vem um coração misericordioso, vem um espírito de pacificação, vem um coração íntegro. Então vem aquelas qualidades que vão marcar o caráter do cristão. Isso, que é inerente como nós temos comentado, né, professor, o novo nascimento. Isso. Então essas características, elas vêm não naturalmente, mas é uma ação sobrenatural de Deus, através da obra da cruz, através de Jesus, através do Espírito Santo. Enfim, é um trabalhar de Deus em nós. Né? Jesus é o nosso modelo perfeito. Então, quando nós pensamos nas bem-aventuranças, nós pensamos em Jesus que vivenciava no dia a dia essas bem-aventuranças. E nós aprendemos aqui que quando você começa a viver as bem-aventuranças, vem as perseguições. Jesus foi perseguido e foi, inclusive, morto. Como uma reação a esse estilo de vida que ele tinha. É que a vida cristã é totalmente oposta ao sistema desse mundo. Tanto é que até C.S. Lewis, né, um escritor cristão inglês com vários títulos de livros, ele diz assim: se você procura uma religião tranquila, sossegada, não seja cristão. Porque ser cristão realmente é batalhar contra todo o sistema que é contrário aos princípios de Deus. Porque esse mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. Isso. E o cristão, embora ele sofra perseguições, ele passa, né, a ter um lado muito positivo, que Jesus chama sal da terra e luz do mundo. Ou seja, ele passa a fazer a diferença. Com certeza. Ele vai refletir. Até tem um autor que fala assim, por exemplo, a lua, ela não tem luz própria. Mas muitas vezes nós falamos, hoje a lua está cheia, o luar e tal. Mas, na verdade, a gente sabe hoje que a lua, ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. E o cristão é assim, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Esse sal é uma ação santificadora de Deus em nós. Então, a vida cristã tem que ser um reflexo neste mundo da glória de Deus, do poder de Deus, e as pessoas, então, vão glorificar Deus por aquilo que estão vendo nas nossas vidas. Eu estava lembrando que é uma passagem de Isaías, por volta do capítulo 60, em que Isaías recebe a seguinte mensagem: levanta e resplandece. Sim. E a luz do que o senhor falou aqui, esse resplandece, é receber a luz de Deus. Sim, com certeza. Receber a luz de Deus. E sabe, até esses dias eu estava lendo um autor, eu estou lendo muito assim, autores do século 17, 18 e mais antigos, né? Porque eu tenho gostado um pouco das coisas que eles falam. E tem um autor que fala assim, a primeira manifestação do poder de Deus que as pessoas vão ver é na vida do cristão. A primeira manifestação de poder, o poder transformador do Senhor. E é isso que o mundo precisa ver. E esse sal da terra e luz do mundo, ele vai aparecer aqui no capítulo 6, porque o capítulo 6, pastor, ao lê-lo, me chama muita atenção que
ele mostra o estilo de vida que nós devemos ter Sim. como cristão, como nós devemos nos portar diante do jejum, da oração, da caridade. Isso. Entrando, né, nesse capítulo aí 6, que é, na verdade, assim, o doar, o orar, o estar realmente buscando o Senhor, o jejuar, depois vai falar do não acumular tesouros, enfim, né? Ou seja, tudo isso que as pessoas fazem, nós podemos fazer, mas com uma intenção, com uma motivação totalmente diferente, porque agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. No capítulo 6, então, vamos entrar no capítulo Certo. 6. Né? Vocês podem assistir, inclusive, as 4 aulas anteriores. Então, pastor, é assim, é lógico que o nosso objetivo aqui é a vida cristã, mas eu até penso, até uma pessoa que não é cristã, se ela seguir essas orientações aqui, a vida dela eu acho que corre até melhor, porque uma coisa que me chama a atenção no que nós leremos aqui é uma palavra que realmente é a discrição, o agir com discrição. Sim. Me chama muita atenção nisto, né? Então vamos começar primeiro aqui com os versículos de 1 a 4 do capítulo 6. Uhum. Né? Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obra de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Uhum. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres a tua esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em segredo, e teu Pai que te vê em segredo te recompensará. Certo. Então aqui, professor, então você vê assim, ele fala assim, não faça ou não dê a esmola de acordo, né, com o princípio que o pessoal está fazendo por aí. Mas ele fala assim, mas você vai exercer também esse ministério de doar, enfim. Porque a palavra aqui... Ele não está, quer dizer, ele não está tirando, ele não não muda a lei. Assim, não faça, não dê mais esmola, não está dizendo isso. Exatamente. Né? Só que assim, a palavra esmola aqui, nós podemos entender, né, na etimologia da palavra aqui do grego, exercer misericórdia. Então ele fala assim, quando você exercer misericórdia, que seria dar uma oferta para alguém, ou dar uma esmola, dar um dinheiro, alguma coisa, faça isso com a intenção, né, de que as pessoas olhem para Deus, não olhem para você. Isso. Né? Porque aqui as pessoas, né, na época que Jesus está combatendo aqui, eram pessoas que até doavam. Isso. Né? Mas não com o genuíno amor. Isso. Então, tanto é que em Coríntios, Paulo fala, eu posso doar todos os meus bens e não ter amor. Isso. Né? Então, o princípio básico aqui da misericórdia é este amor que tem agora o coração regenerado e inspirado por Jesus. Né? Então, nós vamos fazer... Mas não para dizer, olha como que ele é generoso, como que ele é bondoso, como que ele é despreendido em relação ao dinheiro em si. Não, olhem para Deus. Eu estive vendo também, pastor, que aqui fala assim, não tocar trombeta. Havia o costume, nos tempos de Jesus, quando um fariseu ia dar uma oferta, era tocado realmente um tipo de uma trombeta. Isso. Né? E assim, mas ele dizia assim que era para reunir as pessoas. Mas Jesus aqui deixa bem claro que aquilo, na verdade, era uma desculpa. A ideia de tocar a trombeta era para chamar a atenção de quem estava ofertando lá. Exatamente. Né? Então Jesus aqui ele faz uma denúncia, né? Porque é o que eu digo, muitas vezes aparentar é uma coisa. Isso. E Jesus ele toca exatamente na raiz do problema. Né? Então, porque Jesus aqui ele vai assim, ele explica, tem um jeito certo e tem um jeito errado. Isso. O certo é ver qual é a motivação, né? Qual é a motivação da pessoa em relação ao doar. Ela quer se aparecer, ela quer ser elogiada, quer ser glorificada. Ser glorificada, quer que a outra pessoa se torne dependente dela, né? Porque eu estou contribuindo, eu estou ajudando. Não. Tudo, quando nós fizermos, e temos que fazer, lógico, dentro da orientação de Deus, dentro do mover de Deus, mas glorificando o nome de Deus. Isso. Tá? Porque, na verdade, se eu der alguma coisa,
tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter, tudo que eu vier a ser, pertence ao Senhor, porque não temos nada, tudo é do Senhor. Eu imagino, pastor, como que esta pregação de Jesus incomodou, porque para o fariseu, eu imagino, estava tudo bem, as coisas estão correndo bem, estamos fazendo nossa caridade aqui do nosso jeito, estamos guardando o sábado, estamos dando dízimos, ofertas, estamos fazendo nosso jejum, nossas orações. Então, assim, Jesus nos mostra aqui que nem sempre aquilo que aparenta estar indo bem é uma realidade espiritual, que Jesus está preocupado com o coração. Com o coração. Tanto é, professor, que nós temos, né, no versículo 2 e depois também no versículo 5 e lá no versículo 16 aparece uma expressão, recompensa. Isso. Né? Ou seja, se eu fizer para que as pessoas me vejam e elogiável, badalado pelas pessoas, então a minha recompensa é aquela ali. Isso. Né? Mas nós estamos olhando algo que está além. Isso. Porque nós buscamos as coisas que são do alto, nós investimos tudo no nosso relacionamento com Deus. Então, qual recompensa você quer ter? A transitória ou a eterna? Aí, pastor, a gente entra naquela questão de adultério, no sentido de adulterar. Porque a ideia que eu vejo assim de praticar o bem, dar esmola, a caridade, ela é uma expressão do amor. Sim. É uma expressão do reino de Deus. O reino de Deus se caracteriza Sim. pelo amor ao próximo. Então, se eu estou aparentando, eu estou adulterando Sim. aquilo que é o real. E o real é o espiritual. Sim. Até assim, professor, eu vi assim, lógico, é uma ficção, mas uma história de um homem que ele chegava até doar parte do seu corpo, por exemplo, doou um rim, doou parte do fígado, enfim, tal, né? Mas o que ele queria era ser reconhecido, ele queria entrar assim para o hall da fama, da história e fazer diferença na vida daquelas pessoas, mas para ser reconhecido. Ele doou até parte do seu corpo. Pastor, nós temos que entender aqui, tomar um certo cuidado, porque a verdade é a seguinte, faz parte da nossa natureza essa questão do se aparecer, faz parte da carnal humana, Sim. ser reconhecido. Então, por isso, professor, que nós precisamos viver a nova natureza. Sim. Entendeu? Se houver alguma coisa, então volte para o altar do Senhor, comece de novo, porque o ego ele é muito forte e toda a tentação é em cima disso. Sim. O princípio é eu serei, eu subirei, eu farei, quer dizer, eu sou bom. Eu vou aqui fazer um comentário, talvez o pastor não saiba, mas os irmãos às vezes falam mal dos pastores. Você sabe, às vezes se reúne e tal. Não, é verdade? É verdade, é verdade. E uma crítica que eu já tenho, assim, eu vi muito em relação a pastores, foi esta. O pastor não me convidou para ministrar a Santa Ceia. Ele convidou fulano, ciclano, não me convidou. Está magoado com o pastor. Aí eu até, quando não sabia que isso acontecia, não. Quando comecei a ouvir essas primeiras vezes, falei, puxa, os irmãos sabem a importância que é a ceia na igreja. Sim, sim. Mas depois eu comecei a perceber que não era bem isso. Na verdade, a ceia, para nós, ser convidado para a ceia é bacana porque, veja bem, não dá trabalho. Você se aparece, você vai lá no domingo à noite e tal. Você só segura ali, né, aquele pratinho. Então, quer dizer, é um negócio que dá pouco trabalho e você se aparece bastante. Então, é a única explicação que eu tenho, pastor, para essa reclamação de alguns irmãos. Né? Então, eu vejo assim, mas isso está na natureza carnal do homem. Sim, isso representa uma natureza carnal. Isso. Porque assim, tanto é que aqui fala assim, quando você der com uma mão que a outra não saiba. Quer dizer, o Pai Celestial está vendo, né? Aqui tanto, ele fala assim, Deus está vendo o que você está fazendo, o versículo 4. Fique em secreto e teu Pai que vem em secreto. Então, e é interessante que Deus não está escutando apenas, ele vê. Sim. Né? Ou seja, a questão da motivação, ele vê, ele está enxergando e ele dará a recompensa. O que eu tenho talvez estejam saindo um pouquinho, mas assim, até onde eu observo na ceia, quando o pastor chama, em geral são pessoas que estão envolvidas com o trabalho. Então, assim, eu acho que quando o pastor chama realmente uma pessoa, a pessoa vai lá na frente e tal, quer dizer, aquilo é apenas
Eu acho assim, é um reconhecimento, eu acho até bacana. E as pessoas assim, quer dizer, se você quer ser chamado pelo Pai, então se envolva mais, trabalhe mais, participe mais. Eu vejo assim, né, professor? Bom, pelo menos na minha experiência, assim, quando é chamado uma pessoa, é chamado para estar servindo ali. Isso, entendeu? exatamente. Agora, o reconhecimento é dela com Deus. Isso, Né? exatamente. Porque, exatamente. Embora ela esteja ali, eu não sei se ela é digna de estar ali. Como muitas vezes eu falo, Senhor, será que eu estou digno de consagrar essa ceia e entregar essa ceia? Isso. Né? Então, ou seja, mas nós estamos ali para ser servos do Senhor. Então, qualquer mentalidade diferente de servo, Isso. Exatamente. Então, já é o problema. Viu? Eu fui aprendendo com o tempo que muitas reclamações, né, que a gente já fez, houve assim nessas conversas entre os irmãos, elas refletem às vezes aquilo que exatamente que Jesus fala aqui. Quer dizer, se você tem o espírito de servir, você está pouco importando lá quem foi chamado para servir. Sim, com certeza. O seu coração é que vai determinar o seu sentimento. E você está feliz porque está servindo ao Senhor. Se não é servindo a ceia, quem sabe ela cortando o pãozinho antes. Com certeza. Aquele trabalho que não aparece tanto, né? Colocar ali nos frascos ali. Então, tudo isso é servir a Deus. Então, seu coração vai se alegrar em qualquer lugar que você estiver. Com certeza. E muitas vezes você não vai saber quem pôs o suco ali nos cálices, você não vai saber quem cortou o pão e tal, mas Deus sabe. Deus sabe. Né? E a alegria no coração é Deus quem dá. Com certeza. É Deus quem dá, exatamente. Então, eu vejo assim, pastor, eu acho que se nós vivenciarmos mais esse ensinamento, haveria menos mágoas nos relacionamentos, às vezes, entre os irmãos. Né? Agora aqui, pastor, também eu vejo assim, ainda, só mais um comentário, muitas vezes não é que você quer se aparecer, às vezes eu vejo assim, pode ser necessário você explicitar, né? O pastor fala assim, olha, tem que dar uma oferta, você tem que levantar a mão. Tem que definir quanto vai ser. Então, muitas vezes também eu vejo assim, há aquela situação que não há como esconder que você está atuando. Sim, alguns momentos, né? Mas é bem específico, né? Tal, então a gente tem que saber diferenciar isso, né? Os momentos específicos, enfim, né? Mas geralmente é assim, nós temos que ter um coração generoso, que contribua, que oferte. Isso. Até um dia nós estávamos na igreja num processo lá da Cesta do Amor, né? Que geralmente várias igrejas fazem a Cesta do Amor, traz os alimentos e tal. Sim. E aí uma irmã me perguntou, mas pastor, até quando nós vamos fazer a Cesta do Amor, né? Sim. Eu falei, irmã, enquanto tiver amor, nós vamos fazer. Na hora que acabar o amor, já não tem mais a cesta, né? Hein, pastor? Agora que é filmado o culto, eu vou levar minha oferta. Ó. Mamãe, tô aqui, mamãe, tô aqui, mamãe. Aqui, ó. Ó, sem eu, anota aqui, ó. Vamos em frente. Bom, então, o sermão continua assim, né? Bom, na verdade é a mesma linha de raciocínio de isso, agora. Sim, num outro assunto, mas olha, comparando, fazem assim, você vai fazer do outro jeito, porque agora você é de Cristo, né? Então diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. É o mesmo raciocínio do mesmo raciocínio. Certo. Né? É aquela história, às vezes o indivíduo ele faz jejum e chega aquela carta, eu estou sofrendo, estou com jejum. Faz aquela propaganda toda, né, pastor? Não, e até assim, nessa época aqui, se usava muito, né, as cinzas, sacos, se vestir de sacos, enfim, que era uma ideia, né? Nós fizemos lá de Esther, Mordecai, né? Ele fez isso, ele se vestiu de sacos e jogava cinza em cima, né? Sim. Que era uma demonstração de que ele estava realmente sofrendo, uma dor muito grande e tal. Já na época de Jesus, já muito depois, era interessante, eles lambuzavam a cara de cinza, né? Pegava água e fazia uma massinha, né? Colocava no rosto e saía andando na para chamar a atenção. Falou, fulano está jejuando hoje, né? Literalmente eles lambuzavam, né? Então aqui a ideia, eu vejo assim, pastor, é o agir com discrição. Quer dizer, você faz, não é para chamar a atenção das pessoas. Não, o jejum, ele é uma atitude entre você e Deus, né? Tanto é que Jesus fala ao contrário, se eles estão lambuzando o rosto com cinzas e tal, o que você vai fazer? Você vai lavar o seu rosto, vai ficar, né, normal como um dia qualquer, e aí então você, no seu relacionamento com Deus, Deus sabe que você, naquele momento, não é só uma privação de alimento, mas é uma busca por uma espiritualidade mais profunda diante de Deus. Né? Porque, na verdade,
tem algumas pessoas que apenas passa fome, né? Porque não faz o jejum bíblico de acordo com aquilo que deve ser, né? Até achei graça há uns anos atrás, né? Não resolveu nada para mim, viu? Mas tinha um livro que falava assim, emagreça fazendo jejum, né? Então não resolveu, mas o livro fazia. O problema é quando acaba o jejum, pastor. O problema é o pós-jejum. É né? o pós-jejum. Então, a questão é assim, Jesus falava, lave o seu rosto, tal. O Pai está vendo, o Pai está vendo. Bom, continuando aqui, agora eu coloquei a oração, eu mudei a ordem, porque eu quero juntar com o Pai Nosso aqui, porque ele vai na mesma sequência. Sim. Discreto ao fazer caridade, discreto ao jejuar e discreto ao orar. Então eu coloquei nesse, só para ter um raciocínio mais dentro desta linha. Então diz assim, no versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. É a mesma linha de pensamento. Certo. Então, aqui, primeiro ponto, né, professor? Jesus não está condenando uma pessoa a orar em pé. Não existe ou orar em público também. Orar em público, orar em pé. Porque algumas pessoas falam, mas oração tem que ser de joelho, né? Oração, você não pode orar deitado. Enfim, a gente acaba colocando várias regras, né? O objetivo aqui de Jesus é não orar em pé com a intenção de ser visto pelas pessoas. Isso. Então você pode orar ajoelhado, mas cuidado, porque de repente você vai se ajoelhar para ser visto pelos outros. Você pode estar, enfim, fazer qualquer tipo de oração com uma outra intenção, senão aquela de buscar realmente a vontade de Deus. Né? Então, esse é o cuidado. Então, Jesus fala assim, você pode orar em pé, você pode orar deitado, não importa. Em muitas situações, de repente, você está num culto, alguém pede, fulano, ore, né? Então, essa questão de orar em público, não é isto que Jesus está falando. Você pode orar em pé, você pode orar em público, mas não fazer isso para se aparecer. Isso. Tanto é que aí ele vai falar assim, né? Nesse versículo 6 que o senhor leu aí, você vai, quando você orar, quer dizer, então Jesus está dizendo para não orar, mas ele está colocando a forma correta que nós devemos orar, os princípios de oração. Nós vamos entrar no nosso quarto. Isso. Tá? Uma das traduções aqui, professor, você entra no quarto e fecha a porta, é um duplo sentido aqui. Porque assim, você vai entrar no seu quarto e vai fechar a porta dele, para ter aquele momento especial com Deus. Então eu posso orar sem cessar todos os dias, em qualquer lugar, mas eu tenho que ter o meu momento com Deus. Né? E uma outra interpretação aqui desse texto no grego é assim, não só a fechar a porta do quarto, mas você está com o seu coração também com a porta do coração, no sentido assim, fechado para as coisas do mundo, mas aberto para Deus. Porque muitas vezes nós vamos para um momento de oração, mas nós deixamos as preocupações e as inquietações fluírem em nossa mente. Então, naquele momento que você reserve todo o tempo com Deus. Por isso, um momento especial, um lugar especial é importante. Você tem que trazer Deus para a sua agenda. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. Mas que você tem que ter um momento reservado para a oração. Aí, continuando no 7, diz assim, e quando orardes, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagina que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Certo. Então, muito claro aqui, né? É até difícil comentar, está tão claro para mim. Então, é interessante aqui, professor, que Jesus, ele não fala dos fariseus, ele fala do pagão, que usa as vãs repetições. Tá? Por que usa-se vãs repetições? Lloyd Jones diz, porque eles não conhecem a natureza de Deus. Então, seria assim, vai ganhar no grito. Isso. Então, o pagão, aquele que não conhece Deus, não conhece a essência de Deus, ele fala muito. E muitas vezes o silêncio, ou uma palavra apenas basta para você estar na presença de Deus. Então, essas vãs repetições não é simplesmente fazer uma
uma oração repetitiva. Você pode, de repente... muitas pessoas têm até o hábito, muitas vezes, de começar, querido Deus. Sempre ele começa assim, grandioso Pai e tal. Né? Tanto é, para a gente fechar essa ideia, no versículo 8 diz, não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque Deus é vosso Pai. Olha a natureza que Jesus traz. Olha, o pagão talvez não reconheça a natureza de Deus, mas você sabe que Deus é Pai e Deus vai ouvir. Né? Ou melhor, até ele diz assim, Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir. Mas o fato de você pedir é uma declaração da sua dependência de Deus, porque você é pobre de espírito. Eu vejo assim, Deus já sabe o que você vai pedir e Deus sabe aquilo que você está precisando e que você não está pedindo porque você não sabe. Mas Ele sabe o que você está precisando. Isso. E quantas vezes eu vejo que Deus é tão misericordioso que Ele atende até aquilo que nós não estamos sabendo que estamos precisando. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? Porque aí Deus vai nos dar aquilo que é para suprir nossa necessidade. Não é como diz um autor, não é uma necessidade sentida, mas uma necessidade real. Porque muitas vezes, eu acho que eu preciso disso ou eu preciso daquilo, né? É uma necessidade sentida. Né? Mas Deus vai nos dar aquilo que é real. Realmente. Aquilo que é real. Aí ele continua assim, né? Por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu gosto, pastor, aqui, né? Às vezes a gente, para falar com o pastor, tem que marcar lá, né? Tem que marcar porque o pastor é ocupado, né? Mas, quer dizer, aqui, uma coisa aqui que fica muito clara, quer dizer, Deus está full time, está online, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quer dizer, você não precisa de intermediários. Com certeza. Pastor Silvio, ore por mim. Quer dizer, posso até pedir para você orar por mim. Mas a oração básica, eu vejo assim, é você ir direto ao Pai. Não precisa terceirizar. Porque todos nós precisamos e devemos ter uma intimidade com Deus. Tá? E eu vejo assim, pastor, que o início da oração também, é santificado seja o teu nome. Ou seja, você começa a oração primeiro, olha, Pai Nosso, eu estou falando com o Pai Nosso que está nos céus. Sim. Santificado seja o teu nome. Ou seja, eu reconheço a santidade de Deus. Sim. Né? A natureza dele, aquilo que eu falei, que o pagão não reconhece, por isso ele usa vãs repetições, né? Pastor, esse pedido que é tão discreto, que vem logo a seguir no versículo 10, a primeira parte, diz assim, venha o teu reino. Aqui já é o primeiro pedido. Mas eu não sei se as pessoas param para pensar, porque agora que eu li estudei com o senhor aqui todo esse capítulo 5, o capítulo anterior, que fala sobre as bem-aventuranças. Né? O que é esse reino aqui? Eu já entendo que aqui está falando das bem-aventuranças que nós acabamos de aprender. É paz, é alegria, é mansidão, é coração puro, é espírito de misericórdia. Quando fala, vem o teu reino, agora eu estou entendendo, puxa, isso é tanta coisa, que se ele mandar tudo isso... Não, com certeza. Tanto é que Paulo fala, né, em Romanos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É as bem-aventuranças aqui, pastor. Com certeza. Então, assim, eu vou ser sincero, eu peço até perdão por ele, mas quantas vezes que eu já orei, vem o teu reino, sem ter... aliás, a oração do Pai Nosso é o tipo da oração que a gente faz até mecanicamente. Né? Vamos orar um Pai Nosso? Vamos, então a gente já sabe de cor. Né? Mas assim, cada trechozinho, tem muitos ensinamentos aqui. Então eu olhando agora, depois de tudo que eu vi nas semanas anteriores, esse vem ao teu reino é algo tão grandioso que você podia parar a oração aqui e falar, olha Deus, pode parar aqui. Não, porque se vier o reino de Deus em nós, e o reino de Deus tem que estar em nós, como disse Jesus, então haverá essa harmonia entre céus e terra, entre o homem, o Criador e a criatura. Aí, pastor, ainda continuando 10, aí vem uma partezinha aqui que é meio difícil, porque aí diz assim, seja feita a tua vontade. Aí é difícil, pastor, porque a gente quando faz oração, a gente já tem as vontades da gente. Aí vamos dizer, seja feita a tua... Esse que é o problema, pastor. Então, mas aí... Professor... Na terra, assim na terra como no céu. Isso, vamos continuar a leitura, né? Sempre é importante ver o que está logo em seguida. Então, é o seguinte, o padrão é assim, Senhor, de acordo com o que é feito aí no céu, faça aqui na terra. Agora, você acha que lá no céu tem corrupção? Não. Lá no céu tem confusão? Não. Então, Senhor... Tem irmão bravo com o pastor porque não chamou para misturar a ceia? Não.
Então, como é aí no céu, faça aqui na terra. Isso. Então, Deus vai fazer o melhor, porque o céu é o melhor de Deus para nós. Isso, né? Exatamente. Aí depois, o pastor 11 aqui, eu fiquei com uma ideia um pouco diferente, eu quero até discutir com você, porque diz assim, na minha tradução: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Me dá a entender aqui, pastor, que não é um pedido, quer dizer, é um reconhecimento. Eu não estou pedindo pão. Porque se eu estou orando é porque eu estou me alimentando. Eu estou vivo, estou comendo já. Certo. Né? Então me parece que aqui é mais um reconhecimento. Quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é um reconhecimento. Eu não estou pedindo pão aqui. É que estou reconhecendo que Deus está suprindo as minhas necessidades básicas. Cada dia, a cada momento. Né? E se nós entendermos, como a gente viu lá, né, vários textos em João, né, professor, que Jesus é o pão da vida, eu falo assim, eu quero a presença diária de Cristo na minha vida. Eu tenho hoje, mas amanhã eu preciso também. Eu não posso deixar de nenhum dia buscar a presença de Jesus. Né? O duro é encaixar nessa oração aqueles pedidos que a gente faz para o filho passar no vestibular, para trocar o carro, trocar a casa, né? Abençoar as férias de um mês na praia. É duro encaixar aqui, pastor. Com certeza, mas eu posso, né, apresentar a Deus, e eu posso ter o sim, o não, ou o espere de Deus. Né? Mas o mais importante aqui, quer dizer, é reconhecer que o pão nosso de cada dia Ele nos tem dado. Sim, com certeza. Aí também no 12, pastor, tem uma parte que é boa, que eu gosto, e tem depois da vírgula eu já não gosto tanto, porque aí continua assim: perdoai-nos as nossas dívidas. Aí, pastor, essa parte aqui eu acho legal. Né? Aí vem a vírgula. O problema é porque depois da vírgula, ele vai dizer assim: assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí fica difícil, pastor. Não, mas aí que entra, né, novamente... As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. O reconhecimento que dentro dessa nova natureza. Né? Até tem uma experiência de Wesley, né, John Wesley, quando ele estava nos Estados Unidos, aí veio acho que não sei se é o general lá do exército inglês, né, que estava ali com ele ali na colônia, na época, e ele falou para o Wesley: pastor, eu nunca perdoo ninguém. Aí o Wesley falou assim: bom, espero também que você nunca peque. Ou que você nunca peca. À luz desse versículo aqui, ele está fora do plano da salvação, porque se ele não perdoa, ele não vai ser perdoado. Se ele não for perdoado, então, mas assim, ele está se condenando ao dizer isso. Porque dentro das bem-aventuranças, né, nós alcançamos a misericórdia, e nós vimos lá que é realmente a graça total de Deus em nós. Então eu tenho que refletir isso também para a vida da pessoa. Agora, se não está tendo liberação de perdão, eu estou refletindo uma outra coisa. Isso. Não a luz de Deus, não a graça de Deus, e aí então eu tenho que rever isso aí na minha vida, né? Agora, é muito bacana que Jesus vai colocar a oração do Pai Nosso depois das bem-aventuranças. Para mim, eu quando já li tantas vezes, eu não tinha essa ideia, quer dizer, você só vai realmente vivenciar esta oração se você tiver com o coração cheio do Espírito Santo. Senão você não vai. Na carne, ninguém. Você pode orar essa oração, saber de cor. Com certeza. Porque assim, né, professor, vamos fazer uma comparação, né? Assim, bem simplista, mas seria assim: vamos supor, né, que aqui nós estamos, né, na capela aqui agora, né? E vamos supor, né, que nós tivéssemos aqui os melhores aparelhos para filmagem. Não temos, mas um dia, quem sabe, né, teremos. Né? É uma hipótese. Né? Mas vamos supor que a gente colocou aqui as melhores aparelhagens para filmagem. Né? Só que nós esquecemos de uma coisa, de passarmos a fiação, para que a energia chegasse até aqui. Sim, a fiação. Né? Então, o que acontece? Né? Primeiro, Jesus ele coloca assim: da onde vai sair os fios, a energia, e depois as outras coisas para a vida. Então, por isso nós não podemos deixar de entendermos o capítulo 5, o início ali das bem-aventuranças, porque aquele ali é a base para todos os demais relacionamentos. É de onde vai fluir realmente a energia de Cristo através do Espírito Santo para nós. Pastor, mas com Deus é wireless, sem fios, wireless, tá? Full time, online. É interessante que Jesus, eu vou adiantar 2 versículos aqui, que vai facilitar para nós, que ele vai colocar um pouquinho para frente, que é o 14 e o 15. Acho que Jesus já entendendo a dificuldade que nós teríamos com esse perdoar os outros, né? Pedir perdão é fácil, perdoar os outros é difícil. Que ele diz assim no 14, né? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Porque o perdão não é uma opção, é uma intenção que nós temos que ter. Até tem um autor, né, R.T. Kendall, no seu livro, chama-se Perdão Total. Perdão Total. Isso é difícil, hein, pastor? O livro chama Perdão Total. Mas ele começa o livro, né, ele é um pastor, pastor também fica ressentido, irmão. Fica magoado. Fica magoadinho também, né? Fica. Faz beicinho. Faz beicinho para chorar. Então, ele foi até o conselheiro dele, ele tinha uma pessoa de confiança, e ele contou toda uma história. Olha, me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, papapá, tal. Depois de quase 2 horas lá, se eu não me engano, aí o amigo dele falou assim, Kendall, você tem que perdoar, e perdoar totalmente. Aí o Kendall falou assim, mas você não entendeu o que eu falei? E aí ele vai explicar tudo de novo, aí o cara ouve tudo de novo e fala assim, Kendall, você tem que perdoar. Tem que perdoar. Perdoar totalmente. Aí, em cima disso, ele fez esse livro. Eu recomendo, um livro muito bom para você entender a questão do perdão. Perdão total. Perdão total. O 13 diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o fechamento. Sim. Lógico, nós vamos passar por situações, muitas vezes por tentações. Jesus foi tentado, Mateus 4. Jesus foi tentado. O que eu quero, muitas vezes eu chamo a atenção, né, de alguns irmãos, aí que eu falo assim, pastor, eu queria ser cheio do Espírito, né, do Espírito Santo e tal. Eu falei, mas olha lá em Mateus 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Após 40 dias jejuando e orando, sem mostrar o rosto desfigurado para ninguém. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas foi levado ao deserto para ser tentado. Então, a questão não é se nós vamos ser tentados ou não. Com certeza seremos. É se estamos cheios do Espírito Santo. Porque aí fala assim, teu, né, é a glória, o poder, o reino, enfim, para sempre. Ou seja, passar pela tentação, nós vamos passar, mas se o reino dele estiver em nós, o poder do Espírito Santo estiver em nós, nós passaremos. Né? Até tem um autor que fala assim, Deus não nos livra da fornalha, ele nos livra na fornalha. Né? Então, exemplo de Daniel. Mas Deus nos livra na cova dos leões. Né? Então, ele não vai nos livrar da tentação, mas na tentação, ele vai nos livrar de não cairmos nela. Porque o objetivo da tentação que o inimigo traz é nos derrubar. Porque depois da vírgula, assim, mas livra-nos do maligno, logo em seguida, eu entendo que quando você cai em tentação, você abre uma brecha para o maligno. Com certeza, ele lá em Efésios 4 fala, não deis lugar ao diabo. Agora, pastor, a questão da tentação, eu vejo aqui, que o problema não está no tamanho da tentação que o homem recebe, mas como ele está vivendo as bem-aventuranças. Se ele estiver cheio de misericórdia, de pureza de coração, a tentação vai ter muita relevância, ele vai estar muito firme na rocha que é Cristo. Com certeza, tanto é que Pascal, né, eu sempre cito, né, que é um filósofo e ele também era cristão, ele dizia, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Então a tentação ela vem, eu não posso impedir isso, mas dela se aninhar. E esse é o problema, porque assim, o pecado uma vez concebido, diz o livro de Tiago, o pecado ele é uma coisa que vai sendo elaborada. É como o Davi lá com o Betsabá. Ele saiu na janela, deu uma olhadinha, voltou para dentro, depois saiu, deu mais uma olhadinha. Já procurou saber quem era a menina. Chama aqui para conversar. Aí traz daqui para conversar. E tal. Quer dizer, é uma coisa que vai sendo concebida. Vai sendo concebida. E nós precisamos, então, anular. Né? Até tem um autor de um livro também, chama O Mito da Grama Mais Verde, que é nessa questão de relacionamento conjugal. E ele fala uma coisa assim, o inimigo ele lança uma seta que ele chama de lampejo do mal. Ele lança essa seta. Agora, se eu permitir que essa seta adentre a minha vida, porque eu estou sem o escudo da fé, esse lampejo do mal, que quer dizer, é uma insinuação para o mal, se tornará um mal real. E o fechamento aqui, ó. É bacana porque assim, você começa lá, Pai Nosso que estás no céu, é coisa que tem um Pai no céu que deve ser santificado. Sim. E termina assim, porque teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Ou seja, termina reconhecendo a grandiosidade de Deus. Aí ele continua, após a oração do Pai Nosso, né, que nós passamos superfície. Essa oração é muito profunda, pastor. Tem aqui... Quem sabe em um outro momento a gente faça assim, um específico, né, só da oração, só dessa oração do Pai Nosso. Né? E aí ele continua, então, agora, quer dizer, na vida prática, digamos assim. Sim, né? sim. Que ele vai dizer assim, entre os 19 e o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Com certeza. Então, aqui, professor, Jesus ele não está sendo contra, né, vamos dizer assim, de uma pessoa angariar dinheiro, ter uma vida, um padrão de vida tal. O problema é não ter o coração nestas coisas. Por isso que ele fala assim, em contraste isso, você vai buscar as coisas dos céus. Isso. Tá? Por exemplo, porque eu não posso servir a Deus e a Mamon. Isso. Mamon seria uma entidade que nós entendemos que é o dinheiro, né? Que é uma coisa, um espírito que vai gerar ganância. Também a pessoa ser mesquinha pode gerar uma idolatria, né? A pessoa ela é muito apegada ao dinheiro, isso se torna um ídolo, né, no seu coração. Então... É interessante, pastor, que eu havia... O senhor começou a falar de Mamon, eu mudei a ordem dos versículos e joguei já o 24 aqui, porque eu acho que cai exatamente o que o senhor está falando, é a sequência que eu coloquei. Após a leitura do 19, 20 e 21, eu pulei para o 24 e coloquei assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Exatamente. Sim, isso, né? Isso. Eu mudei porque acho que cai melhor até aqui na sequência. É o seguinte, porque assim, ele vem na sequência, né? Tem as divisões aqui, né? Mas era uma carta só. Isso. Tanto é que aí, logo no 22, ele vai falar também assim, como que você olha? Isso, exatamente, como você olha. Porque assim, não é o dinheiro em si, mas como que eu olho para o dinheiro? Porque... a palavra diz, o amor ao dinheiro... é a raiz de todo... É a raiz. É a raiz. Do mal. De todo o mal. Não é o dinheiro. O dinheiro. Mas o amor. Isso. Né? Então, onde que a nossa maneira de olhar... Onde está o nosso coração? O que nós temos colocado dentro do nosso coração como tesouro, a palavra aqui, não acumuleis, seria a ideia de amontoar, porque muitas vezes nós vamos amontoando certas coisas dentro de nós que passa a ser um obstáculo. Ou seja, imagina assim, se você vai amontoando coisas aqui em cima dessa mesa, daqui a pouco você perde a visão. Sim. Né? Então, esse amontoar coisas pode até acontecer desde que não me atrapalhe a minha visão, o meu discernimento, a minha percepção de quem é Deus, quem é o Senhor da minha vida. E o Senhor até fala assim, ó, por exemplo, naquele tempo, a maioria dos tesouros, né, professor, consistia, por exemplo, em roupas chiques, caras, enfim. Até tinha a Lídia, né, que tinha um negócio de púrpura lá, trabalhava com tecidos, enfim. Né? Então, ali, a traça vai comer, vai destruir aquilo lá. Então, seria assim, o Senhor está aqui trazendo para nós alguns tipos de prazeres, né? Então ele fala assim, prazeres que são transitórios, prazeres que podem ser corroídos, ou prazeres até que podem ser roubados. Porque naquele tempo as casas eram feitas, né, de barro, então muitas vezes a pessoa podia cortar a parede ali, entrar e roubar a questão, né? Há uma pequena história, talvez eu não saiba contar toda ela, mas uma parte é assim, que era uma pessoa, tipo um rei, que ele, o último pedido dele foi assim: quando eu falecer, vocês vão me colocar no caixão, né? Vão no caminho, né? Minha mão vai ficar para fora e algumas pessoas, né, dos meus súditos vão levar, né, pedras preciosas e coisa e tal, e a minha mão vai ficar para fora. E aí eu também quero que um aparato dos melhores médicos que vão acompanhando, né, o ofício fúnebre.
Aí o motivo, né, que ele colocou primeiro é assim, olha, eu estou indo para o outro lado sem levar nada, minha mão está vazia. Embora tinha toda essa riqueza, hoje minhas mãos estão vazias e eu estou, morri e tal. Outra coisa, os médicos seria assim, olha, por mais que haja uma medicina, uma ideia de ciência, enfim, eles não puderam fazer nada por mim. Essa é uma realidade, pastor. Essa é a realidade. Então, busquemos os tesouros dos céus, né? Porque assim, se você tiver o tesouro do céu como a prioridade do seu coração, professor, né? O senhor pode fazer um Pix de 100 mil reais para mim e isso não vai encher meu coração, mas vai me alegrar. Pastor, pulando aqui para o 33, tá? Certo. O 33 diz assim, depois vai chegar o 33 de novo, mas eu acho que se encaixa bem, porque Jesus vai dizer assim, no 6,33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sim. Em relação a esse versículo 6,33, para mim ele é um versículo que funciona nos dois sentidos. Com certeza. Porque se você não buscar o reino de Deus, também muita coisa vai ser acrescentada, mas é coisa ruim. Sim, sim. Coisa ruim. É. Então, quer dizer, voltando lá, ele fala, a prioridade são as coisas de Deus. Então, aí né, professor, para a gente entender, fala do tesouro. Depois ele vai falar luz e trevas, da maneira como você vê. Ele vai falar que você não pode servir a dois senhores. E aí, então, ele entra, né, nesse texto que da ansiosa solicitude da vida. O que comer, o que beber, o que vestir e tal. Não inquiete seu coração. Mas é interessante aqui que ele não fala em nenhum momento, né, nesses versículos aqui do 25 ao 34, que vai falar para você e tal. Em nenhum momento ele vai falar assim para orar. É interessante, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, pastor. Veja o versículo 26, que fala o quê? O 26 assim, contemplai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Então, o que ele vai falar? Primeiro ele vai falar, observe, né? Observe as aves dos céus. Depois, observe os lírios do campo. Então, é aí que entra aqui, professor, os seus olhos. Os seus olhos. Pastor, esses olhos para mim ficou muito fácil de entender agora. Era um dos mistérios da Bíblia, mas não é mais. Esses olhos aqui, nós voltamos às bem-aventuranças. O que são os bons olhos? Os bons olhos, se você tem no seu coração a mansidão, a paz de Deus habitando em você, o espírito de misericórdia, de perdão, você vê de uma forma. Sim. Mas se você não tiver isso... Não adianta. Tito, né, na carta de Tito, está escrito assim, né, Paulo falando a Tito, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quer dizer, então, o problema do olhar passa pela transformação do coração, porque há um olhar, né, de maldade, há um olhar que é desrespeitoso, né? Mas se o nosso coração, né, for realmente cheio das bem-aventuranças, se nós realmente buscarmos o tesouro dos céus, aí nós vamos ter a luz do Senhor para os nossos olhos, vamos olhar as coisas com os olhos de misericórdia, com os olhos de pacificação, com os olhos da pureza, sem mistura nenhuma, e aí então nós estaremos servindo a um só Senhor. Nós não seremos levados... Não seremos divididos entre Deus e Mamon. Não, Mamon não manda em nós, o dinheiro não manda em nós. Embora precisemos de recursos financeiros, mas o Senhor é o que supre, né? Até a gente sempre cita, né, Davi, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quer dizer, os meus recursos vêm do Senhor, porque Ele é o Pai Celestial que fez os céus e a terra, tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele não vai me deixar cair em tentação, Ele vai me ajudar nesta caminhada cristã. Pastor, já encerrando, fazendo o balanço do que nós vimos hoje, neste capítulo 6, não sei se o pastor já concorda, podemos já ir encerrando. Né? Isso, o capítulo 6, eu creio, porque essa da ansiosa solicitude da vida, ela tem que, né, a ver como que nós falamos. Se você pegar aqui do tesouro, da luz, para os olhos, do senhorio, então você não vai ficar ansioso. Porque você vai observar, olha, como Deus faz as coisas, Deus que faz as coisas é o Deus que vai fazer também. Né? Pastor, mas assim, tem uma passagem lá em Lucas 14, 28, que diz assim,
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, não há contradição. Lá em Lucas, Jesus está falando também que é importante planejar. Então, aqui eu vejo que quando ele fala, olhar as aves dos céus, elas não semeiam. É aquelas coisas que às vezes a pessoa se preocupa, que não tem, são coisas tão fora do nosso controle. Será que vai chover amanhã? Nossa, se chover amanhã eu não vou poder sair de casa. Será que a inflação vai se acelerar? Será que vai ter terremotos? Não adianta você se preocupar com coisas que você não tem o controle sobre elas. Eu acho que é isso que Jesus está colocando, porque não quer dizer que você não vá planejar, nós temos que planejar a nossa vida. E também assim, né, professor, ele usa a expressão aqui, um pardal, né, a ave dos céus, que é uma coisa tão simples, mas fala assim, há um cuidado de Deus, há um Deus que está agindo. Tanto cuidando dos pássaros, das aves, dos lírios, enfim, das coisas... Dos planetas girando. Coisa que você muitas vezes nem percebe, que são coisas pequenas. Isso. Quantas vezes a gente vê passarinhos aí, você não nota, né? Aqui, né, nós estamos perto aqui de um bosque que tem... passa a ser uma coisa corriqueira, normal, mas espera um pouco. Deus continua sendo Deus. Né? Então, por que eu vou ser ansioso de coisa alguma? Eu vou oferecer a minha oração a Deus, falar, Senhor, me ajuda porque meu coração está ficando. A ansiedade vem, mas ela não pode ficar. Né? Amém, amém. Bom, pastor, então, fazendo um balanço do que nós vimos hoje aqui nesse capítulo 6, que é uma continuação do capítulo 5, Sim. Começando lá com as bem-aventuranças, né? Eu vejo que eu aprendo aqui, pastor, a gente tem que ser cuidadoso no sentido de ser cristão com aquele estilo de vida que Jesus nos ensinou, ou seja, fazer as coisas não para se aparecer, mas fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Com certeza. Aprendemos a pedir como Jesus nos ensina, né? Começando indo direto ao Pai Nosso que está no céu, mas reconhecendo a santidade dele, o poder dele, e que nós também temos que fazer a nossa parte. Nós pedimos perdão, mas ele aqui também nos ensina que nós temos que perdoar, né? Enfim, pastor, eu vejo que a vida cristã, como uma vez o senhor falou, não é para amadores, né? Mas também nós não conseguiremos jamais sermos super-homens a ponto de vivenciarmos tudo isso pelo nosso próprio esforço. Sim. Então isso me aponta para a graça. Precisamos da graça capacitadora, né? Da graça capacitadora para podermos exercer na plenitude aquilo que Cristo requer de nós. Amém. Então eu encerraria hoje aqui a minha oração para mim, para o Senhor e para todos que nos ouvem. Que Deus nos dê essa graça capacitadora para vivenciarmos e termos esses olhos, né? De vermos esse mundo de um mútuo ângulo, né? Os olhos da misericórdia, da mansidão, da paz, tudo aquilo que Deus nos dá e que está lá na oração do Pai Nosso. Sim, sim. Eu quero só terminar lendo um autor, né, do século XVI, Philippe Henry. Ele diz assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. Amém. Ou seja, tudo que nós temos aqui é transitório, mas nós estamos tratando com Deus com valores eternos. Amém, amém.